Bom, eu coloquei aí nos comentários um link para uma matéria que eu publiquei hoje no GGN, relembrando alguns episódios dos anos 90, dos chamados assassinatos de reputação cometidos pela mídia, em um período que foi crucial para marcar o padrão de mídia que, depois, a partir dos anos 2000, 2005 em diante, aí, marcariam tão profundamente, tá, no bolsonarismo. Toda a história começa com... Você tem a ditadura. A ditadura, por a imprensa, obviamente, muito criteriosa. Não podia publicar nem notícias corretas. Você imagina o que era, qualquer notícia errada, o que podia dar. Quando vem a redemocratização, entra um governo fraco politicamente, o governo Sarney na época lá, a imprensa aqui sob os ecos de Watergate, querendo que cada qual tenha o seu Watergate, ainda um pouco temerosa de enfrentar o poder central, mas já caminhando em busca da popularidade, da legitimação perdida no período da ditadura. Vem a campanha das diretas, que a Folha entra primeiro, os outros entram depois. Depois nós temos o período Collor. No período Collor, quando se dá o isolamento do período Collor, a imprensa se dá conta, naquele momento, que ela era um novo poder. Não apenas no Brasil, mas em vários países da América Latina. A democracia incipiente ainda, partidos políticos frágeis, e a imprensa percebe que, quando o presidente não tinha uma maioria no Congresso, bastava você fazer uma campanha de imprensa, de denuncismo. Você pode transformar qualquer factoide em denúncia tonitruante, além das denúncias verdadeiras mesmo, e daí você cria um movimento de massa, aproveita o descontentamento popular e derruba o presidente. Então, Collor foi o primeiro caso. Collor foi uma campanha continuada, uma campanha em que todos os exageros foram cometidos aí. Collor não era santo, obviamente, mas o que a imprensa fez no período de manipulação de informação, de falsas denúncias. A peça central para a queda do Collor foi uma entrevista de página amarela do seu irmão para a revista Veja, acho que até para a Dora Kramer, que, em circunstâncias normais, não passaria por nenhum critério jornalístico, né? Era um amontoado de mágoas, um cara que não estava no centro dos acontecimentos. Bom, mas o Collor cai, e daí a imprensa, nos últimos meses do Collor, a competição entre os jornais passa a levar os factoides assim, as primeiras páginas. Você começa falando que o Collor era suspeito, que era ladrão, daí valia tudo, né? Valia tudo. Já comentei aqui algumas vezes aí, que cheirava cocaína por supositório, todos aqueles absurdos. E a imprensa, naquele momento, caiu o Collor, ela surge como um poder maior e um poder sem limites. Então, você tem ali... Foi um período, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, que as margens de rentabilidade dos jornais atingiram níveis recordes. Você tinha a publicidade nacional, você tinha os classificados, que rendiam muito também, e com o impeachment e a imprensa, vieram as promoções também para turbinar as assinaturas, chegou a ter jornal com mais de 1 milhão de exemplares aos domingos. E daí você não parou mais. Você precisava satisfazer a gana dos leitores por escândalo. Daí na escola base, vem Babodega, vem toda aquela lista sem tamanho aí de falsos escândalos em que os jornais praticavam toda a sorte de assassinato de reputação. Vinha qualquer caso, aí você ia bajular o delegado te dava informação, o delegado inventava uma versão qualquer para contentar os leitores, e se você insistia naquela versão, pouco importa se na outra ponta tivesse inocentes ou não. O caso de Babodega, que hoje tem uma boa matéria na Folha, mostrando como que o promotor aqui de São Paulo, mandou soltar 5 meninos lá, os 6, que tinham sido presos aí, acusados do assassinato do Babodega, e traz informações interessantes, que quem do Babodega, o segurança que conhecia os meninos, ele declarou que os assassinos eram brancos, prenderam negros da favela. Ele foi até o serviço secreto aí da Polícia Militar, fez as suas denúncias, o serviço secreto apurou que os meninos eram inocentes, e, com base nisso, o promotor, valentemente, porque a imprensa inteira fazendo campanha para massacre e linchamento dos meninos, mandou libertar os meninos. Na época, eu fiquei do lado do promotor,
isolada naquele momento. Eu tenho vários trechos de colunas que eu escrevi na Folha na época, indo contra esse clima de exacerbação, esse clima de linchamento. No caso do Babodega, acho que a Band chegou a fazer uma campanha, põe um lençol na sua janela, na Paulista, para protestar contra o crime. Todo aquele jogo terrível que marca a pior fase do jornalismo americano dos anos 50, dos anos 20, aqui repetindo para poder ganhar de vingança dos leitores. Se vocês olharem aí nesse link que eu coloquei aí em cima, aí, vocês vão ver um conjunto de manifestações minhas nos anos 90. No caso do Babodega, foi o maior escândalo, porque os meninos foram torturados. Um mês torturados. E a imprensa cobrindo diariamente o caso. Testemunha das torturas, escondia as torturas. O Jornal Nacional até foi curioso, o Jornal Nacional fazia um carnaval com isso. Quando o promotor solta a informação e a gente fica sabendo que tinha havido tortura no meio, foi uma vergonha. Até eu escrevia lá, o que nós queremos? Nós queremos ser temidos ou respeitados? E o Jornal Nacional, acho que ficou envergonhado lá e fez uma matéria sobre os abusos da mídia e tudo, mas com o mesmo repórter que tinha promovido todos aqueles escândalos. Então, digamos, essas sementes, esse ovo da serpente, desse ódio, surge desse papel da chamada imprensa de opinião. Em qualquer lugar do mundo, você tem os jornais que discutem temas nacionais, aquela imprensa de opinião, tem que ter discernimento, tem que ter conhecimento dos valores civilizatórios, tem que garantir o avanço dos direitos, tudo isso. Você pega hoje o Financial Times, hoje o Financial Times, esse negócio da humanização do capitalismo é a bandeira principal. Isso aqui é um cachorro que a gente adotou aí, que pega um brinquedinho e começa a apertar. E aqui no Brasil, não. Aqui você passou a estimular de todo lado aí a vingança, desde o primeiro momento. E a parte mais curiosa é que, quando se comprovou o erro do delegado, a pressão em cima, o promotor foi contra, a pressão em cima dele foi terrível, terrível. Eu saí num shopping aí, falando, pô, mas que pressão da mídia? Ele falou, não, a pressão veio dos meus colegas, porque saiu no Fantástico, saiu em tudo, eles achavam que ia desmoralizar o Ministério Público. Então, digamos, todo esse clima de você ir contra os direitos fundamentais e a favor das garantias do acusado, tudo isso foi por água abaixo. Você passou a praticar os piores crimes do mundo com a blindagem de ser mídia. Então, esse clima de ódio que se reflete nos programas policiais aí da televisão, aí pegando uma parte do público, mas aquele público formador de opinião, você tinha aí, né? Se vocês forem ver as manifestações que surgem aí os e-mails que eu recebia na época, quando escrevia alguma matéria contra esses linchamentos, vocês vão ver a cara do Bolsonaro, estava lá. Um cachorro chato, hein? E, aliás, um ponto interessante aí é essa discussão. Perdeu as eleições devido aí ao Steve Bannon ou perdeu o contato com a massa? Perdeu o contato com a massa. Esse tipo de público que emerge com o bolsonarismo estava nítido nos anos 90, lá quando a imprensa insuflava o ódio, insuflava a vingança, a falta de direitos. Mas esse cachorro aí tá demais, hein? Eu vou ter que filmar ele aí para mostrar para vocês aí que... Então, digamos, isso aí estava nítido na época. Estava nítido. O povo quer sangue, vamos dar sangue. Eu lembro uma vez, um evento aqui da Folha, 80 anos da Folha, teve uma mesa aqui no Teatro Folha, e uma colunista, acho que era a Helene Cantanhede, enaltecendo a mídia pelo fato de um senador da República ter sido transportado num avião algemado, acho que era o Jader Babalho. Eu falei, gente, quando vocês estão defendendo isso, na ponta, o que vocês estão convalidando? A mesma coisa o Supremo aí, o Barroso, o Fachin, quando eles acabam com os direitos fundamentais lá do Supremo, se reflete lá na ponta, no assassino, aquele PM assassino lá que mata o pobre, né? Então, é um jogo complicado aí, porque essa reconstrução aí da civilização e dos direitos pega uma imprensa que entra muito machucada em todo esse tempo com esse exercício reiterado do ódio e da vingança. Pessoal, vamos ficando por aqui.
O cachorro chato, hein?